Fala pessoal, eu sou o Parma e essa é a parte 2 da nossa McLaren. Quem não assistiu a parte 1 ainda, vem aqui, assiste, entra no ritmo e já dá sequência assistindo esse vídeo. O que a gente fez na parte 1? A gente começou do zero, né? Arrumou uma planta aí de Papercraft na internet. Usei ela como base para a gente fazer, principalmente em MDF e EDPROM, toda a estrutura básica aí do corpo do carro. Feita essa estrutura, a gente deu já o acabamento inicial com lixa, né? Os arredondamentos necessários e deixamos tudo pronto para a gente começar nesse vídeo com a laminação em fibra de vidro. Falando então de material, eu já adianto aqui que eu não sou nenhum expert no assunto. É a minha segunda oportunidade de estar mexendo com fibra. A primeira foi no capacete do Homem de Ferro que eu fiz. Mas o pessoal tem me ajudado bastante aí, principalmente no Instagram. Aliás, se você não segue lá, @Oficina do Parma. Eu posto diariamente aí o progresso das construções. Tem bastante gente acompanhando lá e curtindo. O que é o básico aqui pra gente estar usando? O básico é a resina. Uma resina poliéster para laminação, catalisador, usando aí na proporção correta, seca em mais ou menos 2 horas, mas acredito que coisa de uns 15, 20 minutos a gente já não consiga trabalhar, então a aplicação também não dá para ser tão demorada assim. Deixei aqui de lado o thinner para a gente poder aí usar como solvente, né, caso fique sujeira nos pincéis, tá? Uma balança pra gente poder aí calcular certinho as proporções. Com relação à laminação, tem 2 tipos que a gente poderia estar usando, pelo menos os 2 tipos básicos que eu conheço, que são a manta e o tecido trançado, tá? A manta eu já tinha trabalhado antes, mais grossa um pouco, dá uma cobertura legal, só que o acabamento dela não fica tão bom, você vai penar um pouquinho mais para lixar, para conseguir deixar tudo plano. Vou até mostrar aqui para vocês a diferença. Essa aqui é a manta. Normalmente ela é usada aí para peças automotivas, esse tipo de coisa, só que ela geralmente é usada por dentro, então não tem tanto problema assim em questão de acabamento. Esse aqui é o que eu vou estar usando, que é o tecido trançado. Dá para ver que ele é bem mais uniforme e obviamente mais frágil, né? A gente precisa de mais camadas para chegar aí no reforço estrutural que a gente quer, mas eu acredito que vai facilitar o nosso acabamento depois, o lixamento, vai precisar de menos massa, eu acho que vai ficar mais interessante usando esse aqui. Vamos lá, vamos começar então, sem mais delongas, já levantei aqui a nossa McLaren. Usei alguns suportes aqui para a gente poder trabalhar até o final aqui com a nossa fibra de vidro. Depois a gente vira e faz por baixo. Partiu!
Deixei secar à noite, as primeiras camadas de fibra já foram colocadas, usei 3 camadas aqui na frente, 3 aqui nessa parte traseira, as partes que eram de Depron, uma de cada lado aqui em cima. Aqui na verdade nem precisaria, mas eu usei uma só para ter um reforço estrutural extra. Que mais? As saias laterais e essas partes internas aqui, eu acabei passando só a resina mesmo para selar o MDF, não tinha muita necessidade de reforço estrutural nessas áreas. Aqui na lateral também uma camada só, ficou legal, ficou bom. A gente vê que deu uma enrijecida boa, travou assim bem no formato, só que eu achei 3 camadas pouco. Eu vou colocar mais 2 camadas e aí a gente encerra aí essa parte de laminação da parte de cima do carro. Antes da gente partir para essa última fase de laminação, eu vou cortar todas essas rebarbas aqui que sobraram. Acredito que com estilete mesmo e talvez o Dremel a gente consiga aí tirar e fazer uma limpeza boa. E além disso, eu acho interessante também eu já vir com uma camada de lixa, uma lixa grossa aí, provavelmente uma 80 ou 120, para dar uma desbastada em algumas regiões aqui que já secaram, então um pouquinho mais altas. Assim recebe melhor essa próxima camada de fibra de vidro. Agora para essas duas últimas camadas, eu vou fazer de uma maneira, como eu falei, eu não sou nenhum expert no assunto, mas eu tô aprendendo aqui algumas manhas conforme eu vou fazendo. Eu achei mais fácil passar primeiro uma camada de resina em tudo, e aí depois, assim que essa resina começa a secar, ela começa a grudar um pouco mais, eu coloco a manta de fibra de vidro, aí o tecido de fibra de vidro por cima, ele vai grudar e não vai ficar escorregando, aí é mais fácil de cortar e até de aplicar a resina por cima depois. Vamos lá!
Fibra finalizada. Passei em tudo aqui, tá bem grosseiro mesmo, mas agora é a pior parte de todas, que a gente vai ter que dar uma lixada nessa fibra toda. Então, devidamente preparados, vamos começar essa lixação para depois já começar a nossa massa. Eu não vou ir tão profundo aqui na lixa, eu vou mais para a gente tirar realmente os pontos mais altos aqui e depois a gente vai vir com uma camadinha de massa poliéster. Aí sim, o visual aqui vai começar a ficar diferente. Dada a primeira mão de lixa aqui, lixei primeiramente com a minha lixadeira, usei aqui a lixa 80, fiz algumas partes na mão também. A intenção aqui não é deixar perfeita a superfície, é simplesmente tirar esses pontos mais altos, muito distantes aí do resto, para a gente poder entrar e aderir melhor também à massa que a gente vai estar passando agora. Nas superfícies aqui muito próximas das laterais, 90 graus, onde às vezes a fibra cobria e deixava muito curvo. Entrei com o Dremel, a gente foi lá tirando e às vezes até cavando um pouquinho além do que estava antes. Por quê? A gente vai vir com a massa poliéster e aí fica fácil da gente corrigir esses defeitinhos aí com a massa e deixar perfeito nos ângulos de 90 graus aí. E cara, duas dicas importantes que a galera me ajudou muito no Instagram. Sempre quando eu perguntava, tinha alguém para me ajudar. Primeira delas, quando você for lixar fibra de vidro, use alguma coisa para tampar os poros de toda a parte que fica exposta. Eu, no caso, usei um creme hidratante, tem gente que fala para passar talco também. Porque, cara, se esse pó de fibra cai dentro dos seus poros, e esquece, você vai ficar coçando a semana inteira e não tem o que você faz para aliviar essa coceira. Então é melhor prevenir do que ficar sofrendo depois. Segunda dica. Num primeiro momento, eu até ia usar essa massa plástica que eu tinha aqui, mas é um negócio que eu sempre achei um pouquinho dura demais, difícil de lixar. O pessoal me deu uma dica, usar massa poliéster. Inclusive, essa massa que eu estou usando aqui é uma das mais em conta, com melhor custo-benefício. E qual que é a principal diferença aí? O catalisador dela não é desses catalisadores líquidos que você pinga. É um catalisador aqui em pasta, que você vai estar misturando aí com a massa. Vamos ver, vai ser minha primeira vez usando esse tipo de massa, mas acredito que vai ficar legal. Primeira coisa, a gente vai cobrir tudo isso com uma demão, vir lixando, acerta aí os pequenos detalhes e vamos dando aí uma cara mais limpa para esse nosso corpo da McLaren.
Cara, eu sabia que ia fazer poeira, viu? Sabia que ia fazer sujeira, ia precisar lixar bastante, mas eu subestimei a situação. É muita poeira. O meu aspirador, que eu achei que seria aí a salvação do negócio, não deu conta. O filtro dele, a poeira é tão fina que passa direto pelo filtro. Então o aspirador basicamente espalha a poeira aqui no quarto inteiro. Mas, já que tá na vamos continuar, né?